A Controladoria Geral da União identificou falhas na gestão de empréstimos consignados do INSS, incluindo autorizações de empréstimos pessoais sem cumprimentos dos critérios legais. Entre os principais pontos apontados pela auditoria estão os cerca de 20% de empréstimos identificados em uma amostra de mais de 3 milhões de empréstimos feitos com taxas acima do teto permitido. Para a CGU, os problemas tanto podem estar nos registros realizados pelas instituições, quanto na verificação pelo INSS do atendimento das regras, incluindo taxas de juros indevidas ou incorporação de despesas não permitidas. Para fazer uma análise, a gente faz conexão com Alessandro Azzoni, que é advogado e economista. Doutor, boa tarde, seja sempre muito bem-vindo ao Conexão Record News. É um alerta importante, até porque a gente lembra que muitos desses empréstimos são para aposentados e pensionistas, pessoas com idade às vezes mais avançada e que muitas vezes não conseguem também prestar atenção a detalhes que fazem a diferença lá na hora de pagar esse empréstimo, na conta final, né? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, é sempre um prazer estar com vocês na Conexão Record. É realmente assim, primeiro que o público, como você bem colocou, né, são públicos de aposentados, então eles já não têm aquela noção praticamente do processo em si. Então, geralmente, foi até proibido há um tempo atrás a questão de oferecimento por via de internet ou por via de telefone. Agora tem que ser de forma direta e mais transparente. O que foi constatado foi realmente essa questão que em dezembro do ano passado foi fixado o juros de 1,8 e realmente teve um excedente quase de 1 milhão de cadastrados analisados nessa amostra e estavam com juros acima de 1,97%. Então, realmente estava acima da média, ou seja, estão pagando a mais. Como você mesmo colocou, tem uma situação que é muito... isso acontece também fora desse eixo, que nós chamamos de taxa nominal e taxa efetiva. A taxa nominal é aquela taxa que eles falam em 80, e aí eles colocam assim, taxa de abertura de crédito, taxa de R$200 de abertura de crédito, mais aprovação de cadastro e tal. E somam tudo. Aí quando você vai fazer a conta da parcela, você tem uma taxa lá de quase 2%, 2,10%. Essa é a taxa efetiva. Então, e no caso do consignado, é proibido as despesas, incluir despesas essas despesas no cálculo dos juros. Então, realmente há uma falha nesse sentido. Eu acho que ainda mais em questão do público que acaba aderindo a essa parcela, ela acaba sendo vítima dessa, não vítima da má informação, né, na verdade. Doutor, estava olhando aqui, estou olhando esse balanço geral aqui, e é o seguinte, os auditores identificaram que 2 em cada 3 contratos ativos tinham problemas na informação sobre o imposto de operações financeiras, que é um dado importante para confirmar se houve ou não a cobrança de taxas específicas. Então, o senhor já citou algumas questões de taxas aí, e quando falta informação, fica difícil até a checagem. O que a gente tem que ficar muito atento na hora de fazer um empréstimo, então, consignado? Primeiro, eu escolher muito bem a instituição, né? Eu sei que hoje, com o processo tudo digital por smartphone, mas se você tiver dúvida, procure a sua agência, seu gerente. Não fique aceitando as propostas que te oferecem automática pelo seu aplicativo, porque às vezes você pode estar sendo, não enganado, mas assim, você não vai entender o que você está contratando. Pelo menos na frente com o gerente, fica muito mais fácil ele te explicar como vai ser, ou até como a empresa de financiamento que você vai fazer o consignado, para ela te explicar realmente como vai ser o procedimento, quais são as taxas que vão ser incorridas, e esse sistema tem que ser lançado justamente no DataPrev lá da Previdência, justamente para que essas informações fiquem constando dentro do sistema, porque vamos pensar o seguinte, que o Banco Central como o Ministério da Fazenda, se eles precisarem fazer uma política restritiva de crédito, eles precisam saber de quanto está sendo gerado efetivamente de crédito com essa questão dos pensionistas. Então, eles precisam ter uma informação fidedigna para saber assim, eu tenho 30% do crédito girando em consignado, então eu tenho que saber como que eu vou fazer uma restrição de crédito numa possível política econômica. Então, como está dando falha no sistema?
Eu não sei se as operações existem, não sei se o IOF foi recolhido, as taxas estão irregulares, há inconsistência no sistema da Previdência no lançamento dos dados, as próprias financeiras não passam a informação correta. Então, nós estamos com diversos fatos assim, uma obscuridade muito grande. Eu acredito que os auditores estão fazendo esse levantamento, mesmo porque foi uma questão de regularidade do sistema, uma regularidade dos clientes, praticamente, que são os pensionistas e aposentados, e também para o governo ter uma questão de políticas, uma política monetária controlada, né? Ele precisa saber de quanto esse dinheiro está sendo girado e quanto esse dinheiro está sendo multiplicado, né? Pois é, doutor, o senhor citou há pouco que as pessoas podem estar entendendo de uma forma errada quando as informações não são claras ou até mesmo enganadas, né? Uma vez que regras não são cumpridas, o que já foi determinado, por exemplo, a taxa de juros ser cobrado a mais. E a pessoa que identifica que o que ela contratou foi de uma forma inadequada, ela pode acionar a instituição, ela pode acionar o INSS, a quem cabe a responsabilidade? Aí cabe a responsabilidade aos dois, uma da instituição financeira que lançou a informação e está cobrando juros, e o INSS que oferece a possibilidade de fazer esse tipo de empréstimo também. Então, eu acredito que a responsabilidade acaba sendo dos dois, porque o INSS devia, de uma certa forma, fazer uma verificação e o sistema estando com falha, ele não consegue fazer essa verificação, então ele é responsável por essa omissão. Então, eu acredito que se você tiver um pensionista, um aposentado que você está com juros maiores, deve procurar o INSS, sim, para eles justificarem a questão dos juros que está sendo aplicado, e ele mesmo também pode fazer uma notificação com a instituição financeira. E você, a instituição financeira, simultaneamente, não ficar só aguardando, você já vai com as duas pontas, porque os dois são responsáveis pela informação. Pois é, eu destaco aqui que, de acordo com a Controladoria Geral da União, houve problemas no acompanhamento por parte do INSS também. Claro que a gente foi procurar o INSS para ter uma posição, mas até o momento a gente não teve retorno, não. Agora, doutor, tem uma outra notícia muito importante que eu gostaria da sua análise. O Brasil tinha, em 2022, 49 milhões de pessoas vivendo em lares sem descarte adequado de esgoto. Esse é um dos dados do Censo 2022 divulgados hoje pelo IBGE. Esse número equivale a 24% da população brasileira. Eu disse 24%, hein? Entre os pretos e pardos, grupos que compõem pouco mais da metade da população, o percentual sobe para 68,6%. Um outro ponto que chama atenção é que, de forma geral, a presença de banheiros tem aumentado no Brasil, mas ele ainda simplesmente não existe nos lares de 1.200.000 pessoas, que representam 0,6% da população. Com esses dados, né, como que a gente pode perceber na nossa economia o impacto da falta de saneamento, doutor? A questão do saneamento já foi discutido na questão do marco regulatório de saneamento básico, que era a questão da universalização do serviço, ou seja, existe uma meta de chegar praticamente que pelo menos 99% das residências tenham a sua água, e como também a coleta de esgoto, evitando a questão de você descartar ou em poços, ou em valas, ou até em questão de rios e lagos, porque isso acaba retornando automaticamente para a população. O único problema é que essa ação tem que ser uma população conjunta com a questão do crescimento populacional nos grandes centros. Uma vez que os imóveis começam a ficar mais caros, eles saem daquelas áreas onde eles habitavam e vão fazendo ocupações em outras áreas que não têm. Então, o governo sempre vai ter que fazer uma política pública, não só de expansão da questão de ampliação do saneamento, tratamento de água e coleta de resíduos, que são as três eixos praticamente do marco regulatório, mas também o controle na questão da expansão habitacional, ou seja, quando você houver uma invasão numa determinada área, ela tem que ser contida, porque senão você vai continuar tendo diversas expansões e sempre vai estar descoberta essa questão do saneamento. Uma vez que o governo vai ter que fazer um investimento, existe um déficit muito grande, a questão de investimento no setor
foi projetado praticamente, acho que foram mais de 380 bilhões e só foram gastos nos anos 11, 12 ou 13 bilhões, então falta um percentual muito grande. Os municípios também que deveriam ter aderido, os 1.100 praticamente, nem sequer mandaram as informações. Outros, uma grande parte já está com as informações coletadas e outros praticamente estão com as informações incorretas. Outros casos nesse sentido, a questão do gerenciamento do marco regulatório tem que ser assumido pelo governo federal nesse sentido, para obrigar que esses municípios possam oferecer essa questão do saneamento básico, ou de forma consorciada, pegando 3, 4 municípios e fazendo um sistema de consórcio para que seja efetuado nesse sentido, ou até mesmo como foi feito em algumas parcerias públicas-privadas, onde você acaba dando uma cidade muito boa e acaba levando 3 que não são muito boas, e aí você acaba fazendo esse pacote de solução. Mas realmente nós temos um déficit muito grande na questão de coleta de resíduos, saneamento básico, que a gente envolve a questão do tratamento de água e a questão do despejo dos esgotos. Pois é um desafio muito grande, que se reflete, claro, você tem na questão econômica, porque, enfim, são vários reflexos. A pessoa não tem uma água, a pessoa não tem um banheiro, não tem onde descartar o esgoto ali corretamente. Enfim, a gente mostrou várias situações agora de imagem, é uma situação complicada que se reflete de várias formas, mas também na saúde. O desafio é enorme, né? Então, a gente precisa cumprir realmente as metas e eu até sugiro aqui, doutor, que as associações de bairro cutuquem lá a promotoria do seu município para tomar providências em algumas coisas. Eu acho que vale a pena a comunidade cobrar por ações também, não ficar só esperando do governo, não. Vamos lá cutucar o Ministério Público. Doutor, muito obrigada, viu, pela análise. É sempre muito bom te ouvir. Uma boa tarde, até a próxima. Boa tarde, Kelly. É sempre um prazer enorme estar com vocês. Obrigada mais uma vez.